e futuro, e também Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Quintou e nas quintas-feiras todo mundo já sabe. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. É ela, Márcia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes, bom dia esse dia, então nem sabia que era o dia, né, de São Jorge, eu sou circundada por vários Jorges, então é um bom dia mesmo. Bacana, bacana demais. Hoje é um dia de festa, né? São santos populares, né? Nós temos ali o Santo Antônio, muito popular, São Francisco, que aliás é o ano jubilar dele, e São Jorge, cada um com um emblema, Márcia, que lembra um pouquinho a gente sobre como a gente pode se inspirar na vida, no legado destas pessoas, dessas figuras, né? Que foram santificados para trazer para a nossa vida. Então, hoje é um dia de lembrar de que não dá para se encolher, não dá para ficar em cima do muro. São Jorge não ficava, né? Tem que ir pra luta, tem que botar energia na vida, né. Vamos com as nossas espadas do conhecimento ajudar esse dia então, né, Beverly? Perfeito. O tema de hoje não é isso, né, na verdade é um tema que veio surgindo nas construções de algumas entrevistas, mas que fizemos recentemente, acabou surgindo, assim, sabe aquela duvidazinha que paira no ar? A gente vive um tempo em que ser multifuncional é bem visto, né, as pessoas que fazem múltiplas coisas, tanto é que também no mundo corporativo de longa data, a gente costuma dizer: "Quer que alguma coisa seja feita? Dá para alguém bem ocupado que essa pessoa faz". Então, entre exagerar na mão, né, de ficar também dando, tarefas para quem já é bem ocupado e essa pessoa absorvendo tarefas, e as múltiplas habilidades humanas que a gente tem entendido que é importante que se desenvolva, né, chama-se as soft skills. Como é que a gente faz, Márcia, para não errar a mão, né, para não ficar demais, ficar desgastado, ficar com o elástico puxado, né, rompido e depois não servir para mais nada? No momento você é multifuncional, dali um pouquinho você não serve para mais nada. Sim, exatamente. Eu fiquei muito contente quando, né, tu sugere esse tema, porque há muito tempo isso vem, como tu falou, vem se construindo dentro das organizações, que é aquela pessoa multitask. Nossa, a pessoa é ótima, ela é multitask, ela é multitarefas, né? Então, a pessoa tá muito romantizada essa história. Na prática, Beverly, o cérebro ele não executa várias funções cognitivas complexas ao mesmo tempo. O que o cérebro faz é mudar de foco, né? Então, ele troca o foco e essa troca tem um custo cognitivo, porque a gente não troca assim aleatoriamente e sem ter um custo para nós, tá? Então, ele tem um custo tanto mental quanto emocional. Qual é esse custo? Qual é o custo de eu estar aqui respondendo um e-mail de uma negociação importante e eu, ao mesmo tempo, estar respondendo um WhatsApp de uma outra negociação com uma outra empresa, com uma outra pessoa, por exemplo, né? E junto disso, eu ainda preciso estar terminando de fazer uma nota ou estar terminando de fazer um relatório. São tarefas complexas. Quem nunca fez duas, três coisas ao mesmo tempo? Qual é o custo disso? Primeiro, mapeado com pesquisas que a queda de produtividade chega em até 40%. Então, essa ideia de que a pessoa vai conseguir dar conta, ela pode até dar conta, mas ela vai dar conta num tempo menor, desculpa, maior, e a qualidade vai ser menor. Então, a gente tem aí queda de produtividade, a gente tem demora para concluir, a gente tem dificuldade em filtrar informações importantes, porque a gente está aqui, o cérebro tentando dar conta disso tudo. Tá? Depois, a gente tem uma sobrecarga mental, que é esse cansaço que acontece mais rápido, que é essa sensação da cabeça estar sempre muito cheia, um aumento de estresse, um prejuízo na memória, sem dúvida nenhuma, porque a gente retém menos as informações. O nosso aprendizado é superficial
quer mais, a gente ainda tem mais, mas a gente pode ir aos poucos, né? Então, essa ideia romântica, né, de que as pessoas dão conta e o mercado, as empresas, elas tendem a valorizar isso, então a pessoa, né, está aqui mostrando que dá conta, quase como que se isso fosse necessário para sobreviver dentro das organizações. O problema é que isso que as empresas acreditam que está fazendo bem, que a pessoa está produzindo mais, isso é mentira, isso é um engodo, é um engano, porque, inclusive, o impacto emocional, que é um aumento de ansiedade, uma sensação de urgência sempre, uma menor satisfação, isso vai fazer, de novo, com que a produtividade caia, com que a pessoa tenha menos entrega com qualidade. Então, o multitarefas, para a gente concluir esse raciocínio aqui, ele só funciona quando a gente está fazendo alguma atividade que é de baixo impacto cognitivo. Por exemplo, estou dando uma caminhada e ouvindo um podcast. Então, eu estou num processo mecânico, meu corpo está caminhando e eu consigo ouvir alguma coisa. Esse é um exemplo. Ou estou dirigindo e estou tendo um papo leve com alguém, uma conversa mais aleatória. Nesse sentido, a mente dá conta de fazer duas tarefas ao mesmo tempo, sendo que o ou está cozinhando e estou aqui conversando com a família. Quer dizer, uma tarefa física e uma tarefa cognitiva de baixa complexidade, né? Fora isso, o problema ele é muito maior e está na hora, por isso da importância desse tema, tanto de nós, pessoas, quanto das empresas estarem olhando para isso. Márcia, começou já a surgir alguns comentários aqui, então eu vou priorizar as pessoas, tá, Márcia? A Sofia, ela primeiro escreve aqui no WhatsApp, Márcia Tolotti, adoro teu quadro na rádio, fico esperando. Opa, Ela diz, eu obrigada. trabalho em casa com projetos, sou MEI, né, e também, por vezes, me sinto exausta por trabalhar no mesmo dia com clientes com demandas muito diferentes. Nessa jornada de fazer esse trabalho, ela acaba ficando longas horas, muito mais do que os empregos Uhum. tradicionais. O que fazer para não enlouquecer jovem neste formato? Não, desculpa, eu me perdi o nome dela, É a Sofia. a Sofia. Sofia, parabéns por participar, né? A gente também adora saber que tem, né, que a nossa fala aqui, né, Beverly, chega de alguma forma em alguém. Bom, primeira coisa, é bom a gente não enlouquecer nem jovem nem velha, né? Então, o negócio é a gente lidar para não pirar, né? O que tem acontecido, e aí tu está trazendo uma coisa importante, que é o home office, que sim, ele facilita, se facilita por um lado, ele também vai facilitar essa sensação de cansaço crônico, e é legal a gente entender que a multitarefa ela acaba aumentando o risco de adoecimento mental, né? E esse é um dos fatores de risco psicossocial que a NR1, que está sendo tão falada, aí acaba trazendo, né? Então, são tarefas cognitivas de alta complexidade, porque eu estou pulando de um cliente para outro. Receitas, né? Receitas, Sofia, sabe que elas não funcionam muito, né? Mas a gente pode dar dicas e você testar o que pode funcionar ou não, né? Então, uma das questões enquanto é o método Pomodoro, né? Não sei se você já conhece ou quem está nos ouvindo conhece. É um método que eu acho ele bastante eficaz. Enquanto eu vou fazer uma tarefa, por exemplo, vou atender o cliente A, eu pego meu celular, eu vou lá no despertador, eu ponho para 30 minutos, eu ponho ele no silencioso e eu deixo ele longe de mim. Por 30 minutos eu não vou receber aquele plim de entrada de mensagem, né? Aquela notificação, porque isso já é comprovado que ele também gera uma ansiedade, só a notificação, eu posso não olhar, mas eu já sei, então meu cérebro, poxa, já tem alguma coisa que eu preciso resolver.
Então, o método Pomodoro, ele é interessante. Por que 30 minutos? Porque é o tempo que a gente consegue manter um nível de concentração com qualidade. Despertou 30 minutos, eu vou ter que levantar para ir lá desligar. Então, eu já levantei, eu já tirei meu corpo desse momento só do sentado. Vou lá, desligo, tomo uma água, ponho mais 30 minutos e continuo naquela tarefa. Daqui a 30 minutos tocou, deixo longe, no silencioso, daqui a 30 minutos vou lá e eu trabalhei, né, para esta empresa, para a empresa A, durante 1 hora, com um intervalinho, e deu. Tiro ali um intervalo de uns 10 minutos. Vou lá, tomo um café, estou em casa, vou lá, estendo uma roupa, faço uma coisinha mais mecânica. Volto, uso o método de novo, daí para outro cliente, de uma forma que eu vou trabalhar 1 hora com qualidade, foco e concentração para um cliente, deixo de lado e uso o método Pomodoro de novo para outro cliente. Então, eu vou, pelo menos aí, de alguma forma, dividindo esse tempo entre um cliente e outro. 30 minutos para o 5, 30 minutos para o 10. E só aí troco de atividade. Outra coisa, eu posso deixar para responder, mas tem um monte de WhatsApp. Sim, gente, mas você pode colocar uma mensagem também no teu celular, que é: se for urgente, ligue. E nunca é tão urgente que não dê para esperar 1, 2 ou 3 horas. Então, eu vou determinar que a minha resposta para o WhatsApp seja 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por dia, 2 de manhã, 2 de tarde, em horários determinados. Porque senão eu estou aqui fazendo uma tarefa, montando uma proposta, e aí entrou uma mensagem, eu vou olhar, daí eu já respondo, e daí eu já me desconcentrei. Tem alguns estudos que mostram que a cada vez que a gente olha para o celular ou se distrai de uma tarefa que estamos fazendo, a gente leva 20 minutos para conseguir voltar naquele mesmo ponto de concentração. Então, a gente precisa se proteger. Não sei se respondi, mas a ideia é um pouco por aí. Testa esse método, porque eu acho ele bastante eficaz, eu uso bastante. A Carmen também aqui no WhatsApp, ela diz o seguinte, ela trabalha em uma grande empresa aqui na região e essa empresa fomenta as multitarefas, né? Uma empresa que faz, o sistema dela favorece que as pessoas sejam multitarefas. Mas na prática, a Carmen diz que vê que na maioria dos casos, todos os empregados só ficam girando em torno de si mesmos e produtividade real é bem questionável. Mas é isso, é o sistema da empresa, não tem gerência para mudar e ela se desgasta de ver isso. Porque ela coordena uma equipe, ela é gerente de equipe. Então ela pede aqui, Márcia, como uma sugestão para que ela se desgaste menos vendo isso, porque não vai mudar é o sistema da empresa. Pois é, né, Carmen? Acho que uma cultura, né, de primeiro obrigada, né, por estar aqui compartilhando com a gente, é a realidade de, arrisco dizer, de 90% das empresas, porque virou essa ideia de performance, né, que o profissional é performático, então ele dá conta. Na prática, a gente está vendo uma questão muito diferente, e um dos fatores de riscos psicossociais que temos, ele é a complexidade de tarefas vinculadas à cognição. Então, já o Ministério do Trabalho já está trazendo isso como um fator de risco de adoecimento mental. Então, é uma questão de tempo, talvez demore um pouco, mas para que você tenha esperança, Carmen, isso já está vindo como uma realidade de adoecimento mental a partir dessa exigência. Vou deixar uma frase aqui, duas na verdade, tá? Multitarefa não economiza tempo, e sim fragmenta a atenção. Vou repetir: multitarefa não economiza tempo, mas ela fragmenta a atenção. E o corpo paga a conta de uma mente sobrecarregada. O corpo paga. É a ansiedade, é o adoecimento, é essa angústia, né, que tu acaba tendo aí. Então, o que a gente pode
pensar em fazer e já existe, né, dentro das mentorias que eu dou, das palestras, enfim, para as empresas que eu tenho trabalhado, já existem alguns treinamentos e algumas ferramentas específicas para conseguir treinar as equipes que elas consigam ter começo, meio e fim de uma tarefa, até essa tarefa se concluir e depois partir para outra. Já não tem mais essa exigência, né? Então a gente vai treinando as pessoas para que elas mesmas façam uma autogestão e consigam terminar uma tarefa e depois começar outra. Já é mais do que comprovado, tem uma série aí de artigos científicos, pesquisas, que na prática isso, além de diminuir a produtividade, ainda gera um adoecimento mental. Então, o que a gente pode fazer? Estabelecer, criar ferramentas. Por exemplo, o método Pomodoro ali que eu trouxe, né, para que as equipes possam usar. E assim tem várias outras ferramentas que são possíveis de usar, inclusive ensinando algumas práticas. Por exemplo, vamos lá, estou aqui angustiado, não estou conseguindo terminar uma coisa, não estou conseguindo terminar outra, então eu tiro ali 5, 10 minutos, eu vou fazer uma respiração mais lenta para aquietar minha mente, porque é isso, eu tenho estímulos de todos os lados, e eu não consigo dar conta disso. Então, eu vou aquietar minha mente e aí eu vou pegar uma tarefa. Vou fragmentar uma grande tarefa em pequenas e vou a cada etapa que eu consigo concluir aquela tarefa, eu tenho a sensação de ok, estou conseguindo terminar e só depois eu parto para outra. Então, são as pequenas recompensas que a gente se dá, porque isso vai liberar ali uma dopamina no meu cérebro, eu vou ficar mais contente, eu vou ficar mais feliz e aí consigo produzir melhor. Então, é essa inversão que é uma questão de tempo dentro das organizações para conseguir fazer, mas a gente já tem aí várias ferramentas que a gente consegue implementar e treinar equipes. Márcia, eu tenho mais 2 ponderações, depois eu preciso encerrar, porque a gente já venceu todos os tempos aqui, mas para não deixar os ouvintes Bom, desassistidos, o Paulo fez uma enfim, ele fez uma colocação aqui interessante. Ele diz o seguinte: ele trabalha o dia inteiro, numa empresa, então é pouco provável que ele consiga aplicar o pomodoro, porque ele é supervisionado. Mas ele já ouviu outros colegas, inclusive, dizerem que a prática de uma corrida, depois de uma jornada, assim, de pessoas multitarefas, prática de uma corrida, um exercício físico mais intenso, descarrega e te prepara para o dia seguinte, porque senão as pessoas vão ficando doentes. Ele pergunta: isso é mito ou é verdade? olha, eu sou uma corredora de rua já há mais de 12 anos. Sim, é muito verdade, por quê? Porque além de eu liberar o estresse, eu vou gerar dopamina e ocitocina, que são neurotransmissores responsáveis por sensação de felicidade e bem-estar. Então, se a pessoa consegue no final do dia ainda ter energia para uma prática de alto impacto, que daí pode ser bike, corrida, remada, uma coisa que você sue para valer, tá super recomendado, desde que, claro, se proteja e não vá aí se machucar, né? Porque às vezes a gente está tão estressado, quer sair correndo demais, não tem preparo físico e aí se machuca. Então, com orientação, sim, Paulo, é verdade, não é mito. E a última ponderação é da Priscila. A Priscila é uma jovenzinha que está acompanhando o programa, disse assim que por acaso, porque ela faltou a aula hoje, e ela diz: Nossa, eu tô achando muito interessante, porque a pessoa mais multifuncional que ela conhece na vida dela é a mãe. Diz que a mãe da Priscila tá em casa, ela vai tomar banho, ela já pega um balde, uma vassoura, uma esponja, já antes de tomar banho, ela já limpa o banheiro, já toma banho, já sai dali, já pega as toalhas, já leva para lavar, e assim sucessivamente ela vai fazendo 1000 coisas, tudo ao mesmo tempo, além de trabalhar fora. E aí, embora ela esteja brincando com o assunto, Márcia, a pergunta dela é: será que isso vai ter um preço na vida da mãe dela? Que amor, Priscila, que amor. Espero que essa falta da aula seja por um motivo não ruim para você, por estar doente ou enfim, qualquer coisa, né? Priscila, lembra lá, se você ouviu, quando a gente combina uma tarefa física com uma
de leve impacto cognitivo, não tem problema nenhum, né. E toda dona de casa, espero que na tua geração, Priscila, isso mude um pouco ou muito, toda dona de casa faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Tá cozinhando, tá a máquina tá funcionando, vai estender uma roupa, mas estende depois que já fritou o bife para não pegar cheiro e por aí a cabeça vai, a milhão, né. Então, pode ter um impacto, sim, se isso é sofrido para a pessoa, né? Se a pessoa sofre ao fazer isso, se é porque ela se exige demais. Porque tem que ter um momento que, ó, a casa que fique, o banheiro que fique e eu que relaxe. Então, eu acho que muitas vezes essa pressão por dar conta de fazer tudo, principalmente para a mulher e que dá conta de muitas coisas, a gente precisa aliviar e de vez em quando dizer: "Não vou fazer, vou me priorizar", né. Mas parabéns por estar preocupada com a tua mãe, parabéns pela tua mãe ter criado uma menina aí inteligente como você, mas sim, às vezes eu preciso parar. Não é bom fazer sempre do mesmo jeito, com o mesmo nível de exigência. Sem contar que sem querer ou querendo, né, de forma consciente ou não, Márcia, a gente ensina, né, porque todos nós somos modelos, querendo ou não, ainda mais a família. Márcia, eu preciso encerrar aqui porque eu passei do tempo, viu? Um abraço pra você, até semana que vem. Até semana que vem. Fechou, gente. Esse é o quadro Não Pira.